De hoje falaremos sobre grandezas químicas. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, falar tudo a respeito sobre massa. Primeiramente, né, como é que é calculada a massa a nível atômico. Eles tiram a massa partindo do princípio de um isótopo de carbono 12. O que é um isótopo, né? Isótopo são átomos, dois ou mais átomos aí, que têm a mesma quantidade de prótons. E esse átomo aqui que a gente está utilizando é o carbono 12. E aí eu tenho a massa do carbono igual a 12. E aí imagina que eu pego essa massa, divido ela em 12 fatias iguais, como se fosse uma pizza, né? Então eu pego essa pizza, divido ela em 12 fatias. Uma fatia equivale a uma unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica bem aqui, representada por uma. E aí o que essa unidade de massa atômica vai representar? Uma fatia de 12 fatias de átomos de carbono, número 12. Bom, sabendo como foi medido aí a nossa massa, agora a gente já pode entrar no conceito de massa atômica. Massa atômica é quantas vezes a massa de um determinado elemento é maior do que a massa que a gente calculou agora há pouco, que seria 1/12 da massa do carbono 12. Né? Então a gente vai ter aí essa proporçãozinha. Só a nível de curiosidade, tá? Você não precisa saber essa parte aqui, mas a unidade de massa atômica, ela equivale em grama a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Tá? Então é uma massa extremamente pequena. E aí lembra que a massa, ela nada mais é do que a soma da quantidade de prótons e nêutrons que tem presente no núcleo. Então, se tu soma um próton com um nêutron, tu vai ter essa massa aqui específica, tá? 1,66 vezes 10 a menos 24, ou uma unidade de massa atômica. E aí, prosseguindo com o nosso assunto, como é que a gente calcula a massa atômica? Calcula não, né? Identifica a massa atômica dos elementos de modo geral. Na tabela periódica, tá? Quando você olhar para os átomos isolados, você vai ver algo mais ou menos assim. Peguei aqui o átomo de alumínio aqui como um exemplo. Você vai ver um número menor, aqui eu coloquei na parte de cima, e um número maior, coloquei aqui na parte de baixo. E aí o que eles vão representar? Esse número menor, ele sempre vai representar o número atômico. Número atômico. O que o número atômico ele vai dizer para nós, né, basicamente? Ele vai dizer a quantidade de prótons existentes nesse átomo. Então, aqui no caso do alumínio, ele vai ter 13 prótons, certo? E aí aquele número lá de baixo, aquele número maior, esse número maior, ele vai representar a nossa massa atômica, que já está calculada aqui para vocês, né? Você não precisa se bater aí para calcular tudo isso, né? Massa atômica ela é representada pela letra A, tá? Só por curiosidade mesmo, né? Massa atômica é representada na letra A. Então, o alumínio, eu posso dizer que ele é 27 vezes maior do que uma unidade de massa atômica. Bom, então ele é 27 vezes maior do que uma unidade de massa atômica. Lembra aqui que eu falei o que é massa atômica, né? É quantas vezes a massa do elemento é maior do que uma unidade de massa atômica, ou seja, 1/12 da massa do carbono que a gente viu agora há pouco. Então, o alumínio aqui, seguindo essa linha de raciocínio, né? Ele é 27 vezes maior, quando a seta aqui está para o lado direito, significa que está maior, do que uma unidade de massa atômica. Ou, se quiser colocar aqui também, né? 1/12 da massa de uma fatia de pizza lá que a gente viu lá do carbono, né? Bom, e você já deve ter visto aí na tabela, em algumas tabelas, né, não são todas, que as massas atômicas, elas não estão perfeitamente com números inteiros. Existem algumas que possuem números decimais aí bem pequenos, né? E aí, por que isso acontece, né? Porque não é um valor perfeitamente exato. Essa massa dos elementos,
ela vai se dar por uma média ponderada da massa dos seus isótopos. Então, calculada a proporção deles na natureza, né, a porcentagem deles na natureza, e a partir desse momento eles calculam a massa do isótopo principal, basicamente, né, o isótopo que está em maior quantidade aí. E aí a gente tem o seguinte, coloquei aqui um exemplo para a gente fazer aqui, né? Ela é a média ponderada. Lembra que média ponderada você vai fazer uma multiplicação com pesos, né? Então tem que ter um peso para você fazer uma multiplicação. E aí que peso é isso, né? A gente já vai descobrir o que que é, né? Bom, a massa do elemento aqui, a massa do elemento, ela vai se dar da seguinte forma. Eu vou pegar a massa do isótopo 1, multiplicar pela porcentagem dele na natureza, somar com a massa do isótopo 2 e multiplicar com a porcentagem dele na natureza. Se tiver um terceiro, a massa do isótopo 3 vezes a porcentagem dele na natureza, dividido por 100, porque é porcentagem, né? Então a gente vai ter o seguinte, né? A soma lá das porcentagens, né? Peguei aqui o isótopo do boro. O boro, nesse exemplo aqui, ele vai estar o isótopo dele, né? Como eu disse para vocês, o isótopo é quando ele tem o mesmo número de prótons. E aí, aqui ele tem 5 prótons, né? Lembra lá o número menor, o número atômico representa o número de prótons. Então, 5 prótons, 5 prótons aqui também, né? Então, eu posso dizer que eles são isótopos nesse contexto aqui. Bom, então, 2 isótopos aí para a gente analisar. O que está alterando deles é o nível de massa. De um é 10 e do outro é 11. E aí, como é que a gente vai fazer a média ponderada nesse caso, né? A média ponderada vai ser, como eu disse, a massa, bem aqui a massa dele, vou fazer aqui no ladinho, tá? Massa dele vai ser 10 vezes a porcentagem dele na natureza. O boro, o isótopo 10, ele aparece 20% na natureza. Fecha parênteses, mais o isótopo número 2. O isótopo número 2 ele vai ter a massa, que é 11, vezes a porcentagem dele na natureza, que no caso seria 80%. Nesse caso aqui você não precisa tirar da porcentagem, tá? Só colocar mesmo os valores. E aí você vai dividir por quanto? Por 100. E aí é só fazer o cálculo agora, tá? Então vamos lá. A média, a massa, né, do elemento, vai ser o quê? 10 vezes 20, 200. Mais 11 vezes 80, 88. Escrevendo errado aqui. 88 mais um zero, 880. E aí esse valor é dividido por 100. Só ajustei o tamanho aqui, tá? Para facilitar aqui a visualização. E aí a gente vai fazer essa conta aqui. 200 mais 880. Vai dar 0. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 10. 10 e 80, né? Dividido por 100. E aí divisão por 100 é só andar com a vírgula, né? A sua vírgula ela tá bem aqui. Cada zero que você corta, você anda para a esquerda. Cortou um zero em cima, um zero embaixo, ela anda uma vírgula, né? Anda uma casa. Cortei mais um zero, andou mais uma casa. Então, a nossa massa, nesse caso aqui, ela vai ser de quanto? De 10,8. Bom, eu acredito que o assunto mais importante aí para vocês é massa molecular. A massa molecular nada mais é do que a massa total de uma molécula. Então, H2SO4, a gente vai representar a massa total de todos os átomos que compõem essa molécula. E aí, para isso, a gente precisa fazer um breve cálculo, uma multiplicação, depois uma soma aí, para encontrar o valor dessa massa molecular. À primeira vista parece um pouco complicado, mas não é. Tem 4 passos que você deve seguir para encontrar aí a massa atômica do átomo, da molécula, perdão.
E aí, quais são esses passos? Você vai primeiro separar os átomos, você vai colocá-los nas quantidades, depois você vai multiplicar a massa pela quantidade e, por fim, você vai somar os resultados finais. Bora fazer junto aqui com vocês a massa do H2SO4. Então, o primeiro passo aqui que a gente tem, separar os átomos da minha molécula. Então, os átomos que eu tenho é o hidrogênio, enxofre e oxigênio. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a quantidade de cada átomo presente nessa minha molécula. Lembra lá do balanceamento, né? O índice, ele basicamente vai representar o átomo que passou dele, né? Então, eu vou ter um total de 2 hidrogênios. Enxofre, quando não aparece nada, é 1. E esse 4 aqui, ele está fazendo referência à quantidade de oxigênios. Então, segundo passo já foi. Terceiro, eu vou multiplicar a massa pela quantidade. E aí, onde é que eu encontro a massa desses átomos? Eu vou encontrar lá na tabela periódica. Está aparecendo aí para vocês a massa de cada um dos átomos. Do hidrogênio, a massa dele é igual a 1. Do enxofre, a massa dele é igual a 32. E a do oxigênio é igual a 16. Muita gente pergunta, né, se precisa decorar essas massas. Não precisa, tá? A questão ela vai te informar quais são esses valores de massa. Se ela não te informar, ela vai te dar a tabela periódica para você resolver a questão, tá? Mas ela é obrigada a te fornecer esses dados. Mas com o tempo tu acaba decorando alguns valores, tá? Por exemplo, hidrogênio e oxigênio tu acaba decorando. E aí agora eu vou fazer a multiplicação entre eles, né? 2 vezes 1 é 2. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, 64. Beleza? Fiz a multiplicação aqui, o terceiro item da nossa regra. E aí, por fim, eu vou somar esses resultados. Só toma cuidado na hora de somar, tá? Para você não se confundir na hora de somar unidade com dezena. Eu sempre coloco um 0 aqui para não confundir de fato, tá? E aí, como é que a gente vai fazer a nossa soma? Não é só somar direto, né? 2 mais 2 é igual a 4, mais 4 é igual a 8. E aí, 0 mais 3, 3, mais 6, 9. Então, a massa do H2SO4 é igual a 98. Que unidade eu devo colocar aqui? Somente a letra U, que é a unidade de massa atômica que a gente viu lá no comecinho da nossa aula. Vou estar colocando aqui mais alguns exemplos para a gente fazer a massa molecular desses átomos. Mais um exemplo aqui para a gente fazer. Agora a gente tem aqui a molécula do CO2. Como é que a gente calcula a massa molecular aqui do CO2? Primeiro passo. Lembra qual é o primeiro passo? Separar os átomos da molécula. Então eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Segundo passo, colocar a quantidade de cada átomo. Aqui o carbono tenho 1 unidade e o oxigênio eu tenho quantos? 2 unidades. Terceiro passo é colocar a multiplicação da quantidade vezes a massa atômica, né, na tabela periódica. Massa do carbono é igual a 12. A massa do oxigênio é igual a 16. E aí o que faremos agora é fazer a multiplicação. 12 vezes 1 dá 12. 16 vezes 2 dá 32. O último passo é o quê? Somar os resultados. Então vamos. 2 mais 2 dá 4. E 3 mais 1 também é 4. 44 é a massa atômica molecular do CO2, né? E aí qual é a unidade que a gente tem? Unidade de massa atômica, ou massa molecular aqui nesse caso, né? Para finalizar, a gente tem um exemplo aqui um pouquinho mais complexo, um exemplo que envolve parêntese, e aí vocês sabem que quando tem parêntese, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese. Então esse 2 ele vai multiplicar o 4 e vai multiplicar o índice do fósforo também, né? Quando não tem o índice é 1, né? Então vamos lá fazer
esse caso aqui de cálculo da massa molecular. Primeiramente, a gente separa os átomos, certo? Então, cálcio, fósforo e oxigênio. O que eu faço agora? Seguindo lá na nossa regrinha, eu pego a quantidade de cada átomo. No cálcio eu tenho só 3, né? Esse índice aqui ele está fazendo referência a somente o cálcio, tá? Eu não multiplico o 2 com o 3 aqui do cálcio, tá? Só quem está no parêntese mesmo. No fósforo, sim, eu tenho que multiplicar. Então, 2 vezes 1, 2. E aqui no oxigênio, também. 2 vezes 4 é igual a 8. E por fim, eu tenho que pegar lá na tabela periódica a massa atômica de cada um, né? O cálcio vai ter uma massa de 40, o fósforo vai ter uma massa de 31 e o oxigênio vai ter uma massa de 16. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Multiplica e depois soma os resultados, né? 3 vezes 4 é 12. Coloco o zero no final, então dá 120. 2 vezes 31, perdão, é igual a 62. E aqui 8 vezes 16 é igual a 128. Multiplicado os valores individuais, agora a gente vai aqui e soma os resultados. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 2 mais 6, 8. Mais 2, 10, com o que foi 11. Sobe 1 aqui em cima do 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, o resultado da minha massa molecular do Ca3PO42 equivale a 310 unidades de massa atômicas. Último recado passando aqui para vocês é que as minhas anotações da aula de hoje vão ficar aí disponível para download, então quem quiser, tá aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E vai ter também uma lista de exercícios aí, caso você queira realizar, principalmente aqui sobre o que a gente viu aqui dos tópicos principais. A massa do elemento, que é a média ponderada, e sobre massa molecular, que são os tópicos essenciais aí da aula de hoje.